É um jogo para o torcedor ter orgulho, mesmo que não tenha conseguido a classificação. Os jogadores do Barça não tem que ficar cabisbaixos, não tem que cair no campo. O Hans Flick faz muito bem de entrar em campo para levantar a galera, para motivar, para dizer que a gente foi eliminado na ida. Foi aquilo que eu falei para vocês. Ninguém pode estar feliz de ser eliminado, mas a gente pode estar satisfeito com o desempenho do Barcelona. Que esse time transforme essa eliminação, pela maneira como ela aconteceu e pelo nível que o time demonstrou, que o Barcelona transforme essa eliminação em energia para dar continuidade aí numa temporada que tem tudo para ganhar o Campeonato Espanhol, que é o campeonato nacional mais importante e que tem chances sim. E se alguém depois de ver o jogo de hoje ainda duvida, tem chances sim de ser campeão da Liga dos Campeões. E um detalhe, a gente deve ter, se não acontecer nada estranho, essa mesma eliminatória nas quartas de final da Champions. Não é isso? A galera, o torcedor do Barça, ele sempre quer a tríplice coroa, porque é o time que mais vezes conseguiu, né? O Barcelona é o time que mais vezes conseguiu tríplice coroa. Conseguiu sextete, conseguiu tríplice coroa 2 vezes, mas o normal não é ganhar a tríplice coroa. O time sai muito irritado, o time sai muito decepcionado, porque chegou muito perto. Olha, eu não estou decepcionado, eu não estou irritado, eu não estou preocupado, eu estou do jeito que eu falei para vocês que eu estaria. Se a gente fosse eliminado, tinha sido eliminado na ida. Se a gente se classificasse, era um milagre que ia entrar para a história. Que os jogadores transformem essa frustração em energia. Que eles nunca mais entrem em campo, aí a gente faz uma crítica também. Que eles nunca mais entrem em campo da maneira que eles entraram contra o Atlético de Madrid na ida. Porque não adianta vocês virem me falar que foi nó tático, porque foi a mesma tática de sempre. Só que na ida, os jogadores entraram com um pouco de empáfia. Talvez pelo histórico bastante favorável contra o Atlético de Madrid, especialmente no Metropolitano, entraram achando que o jogo seria tranquilo, e não foi. Foi 4-0 para os caras. Então, o Barcelona foi eliminado na ida. Que seja uma lição para o torcedor do Barça, de que esse time pode sim defender muito bem como hoje defendeu, jogar muito bem como hoje jogou, e sim um dos favoritos a ganhar a Liga dos Campeões, e mesmo sendo eliminado, o jogo de hoje mostrou isso. Mas, no entanto, porém, não pode repetir o jogo da ida. O Barcelona foi eliminado na ida. Vamos para a nossa programação pós-jogo aqui. Fique comigo na live. Eu vou só mudar o nome e a thumb da live para a galera que for entrar no YouTube agora saber que nós estamos no nosso pós-jogo. Mudando aqui rapidinho, né? Para a gente poder ir para o nosso pós-jogo, para as nossas análises. Só para a galera que for chegando aí depois poder ver aí qual é a nossa thumb, é uma thumb de pós-jogo. O nosso nome é um nome de pós-jogo, enfim. E aqui estamos. E rapaz, acabei de mudar de canal porque eu sou viciado em futebol, né? Eu sou viciado em futebol. Acaba um jogo, eu não vou descansar, eu mudo para outro. Acabei de botar na Premier League, tá tendo agora o jogo entre Liverpool e Wolverhampton, e o Wolverhampton tá ganhando o Liverpool de 2-1. Acabou de sair um gol aí, aparentemente do brasileiro André, que tá deitado no chão, abraçado com o João Gomes. João Gomes e o André agarradinhos no gramado. O Liverpool também transmite pouquíssimas sensações positivas, né? Apesar de ter sido um time que... Ali a saída errada do Alisson, né? Tenta sair jogando, dá no peito do volante adversário, e depois ele dá um azar brutal. A bola desvia no Joe Gomes e morre no fundo da rede, e é 2-1 Wolverhampton. E o Liverpool que está nessa briga ponto a ponto com o Chelsea e Manchester United para jogar Champions, tá? Não é para ser campeão não, é para jogar Champions. Só informando, né? Vamos concentrar aqui
no que foi esse jogo do Barça. Eu sou torcedor, eu não nego, eu não tenho essa hipocrisia. O meu conteúdo é imparcial. Não, meu conteúdo eu quero que o Barça ganhe, e quando o Barça não ganha eu fico chateado. Mas, quando a gente tem uma eliminação como essa de hoje, dando a vida, jogando até o último minuto, sobrevivendo até o último lance, com os desfalques que o Barcelona teve. Porque não vamos esquecer que o Barcelona não tinha o Rashford em boas condições. O Rashford está voltando de lesão, ainda não tem condições de ser titular. Não tinha o Lewandowski, não tinha o Eric Garcia. No começo do jogo perdeu o Koundé. No começo do segundo tempo perdeu o Baldé. E competiu até o último segundo. Desmantelado, o Barça fez uma das suas melhores partidas na temporada. Por quê? Porque entrou concentrado, entrou com intensidade, entrou entendendo que o adversário tinha sim perigo caso roubasse a bola e que você precisava ter um pouco de cuidado com as transições, coisa que na ida não aconteceu. Não teve intensidade, não teve concentração, não teve preocupação, não teve absolutamente nada do que é necessário quando você enfrenta um adversário como é o Atlético de Madrid, que não é um dos melhores times da Europa, mas é um adversário competente. Na ida, o Barcelona não fez nada do que deveria e acabou eliminado por conta do jogo no Metropolitano. Os detalhes da ida também, né? Aquele primeiro gol, a bola passando por baixo do pé do Joan Garcia, o gol anulado do Cubarsí, que o semiautomático falhou e o VAR foi traçar as linhas e traçou no momento errado, porque ele traçou quando a bola pega na perna direita do Lewandowski, depois ela ainda resvala no calcanhar esquerdo, e quando pega no calcanhar esquerdo não tem impedimento. E aí a federação pede desculpas para o Barcelona, mas não adianta mais, foi 4-0 em vez de 4-1, e se fosse 4-1 a gente estava jogando agora uma prorrogação, onde o Barcelona provavelmente se classificaria. Então o jogo do Metropolitano condenou o Barcelona. Erros arbitrais, erros do Barça, mérito do Atlético de Madrid, tudo que tentou funcionou para o Atlético de Madrid no Metropolitano. Eles vieram para a volta para não passar vergonha e ficaram a um gol de passar, mas conseguiram o seu objetivo. Eles tinham uma margem de 4 gols, tomaram 3, se classificaram, provavelmente não da maneira que imaginavam, mas, cara, não tem como não ter orgulho desse time do Barcelona. Não tem como não ter orgulho desse time do Barcelona. Não tem como não olhar para o que o time fez hoje, para o que a torcida fez hoje, pelo quanto esse time joga bem em casa, e não vislumbrar que na competição mata-mata mais importante que o time vai disputar, que é a Liga dos Campeões, esse caldeirão que virou o Camp Nou, que vai ter mais 15 mil pessoas, porque até hoje não saiu aquela licença 1C, e já surgem vozes dizendo que tem autoridades na prefeitura que são aliadas da oposição do Laporta, que não querem liberar a licença antes das eleições para tentar prejudicar o atual presidente do Barça. Eu não sei, porque eu não tenho informações de quem são essas pessoas aí dentro da prefeitura, mas apontam que existe isso e que a licença 1C não tem motivo para não ter saído e só vai sair depois das eleições, e o Barcelona vai pegar o Newcastle em casa pela Champions, e a partir de então até o fim da temporada, com 60 mil pessoas no Camp Nou, com 45 o ambiente foi esse, com 60 é difícil imaginar que o Barcelona não vai jogar ainda melhor. Então, cara, é uma eliminação que ela é dual, é uma eliminação que ela é contraditória. Mas eu falei sobre isso antes do jogo, né? Que a gente, sendo eliminado, a gente não ia, dependendo do que for a partida. Se toma 3-0 na volta, aí esquece. Mas, dentro do que foi a partida hoje, que era o que a gente esperava que fosse, mesmo o Barcelona eliminado, a gente não ia ficar com um gosto ruim. A gente não ia ficar com uma sensação ruim. Porque a gente se deu por eliminado na ida. Na volta, só poderia acontecer um milagre. A eliminação foi no Metropolitano. Lamentavelmente não teve milagre na volta. O que teve foi a eliminação por conta do jogo no Metropolitano, e que sirva de lição.
O Real Madrid nunca teve uma tríplice coroa na vida. Nunca. Nunca na história do clube. O Barcelona, das 5 vezes que ganhou, 2 também ganhou a Copa do Rei. Outras 3 foi eliminado. O Liverpool não tem nenhuma tríplice coroa na sua história. O United tem uma. Então, a eliminação hoje, ela pode ser encarada como uma lição dos erros que o time cometeu na ida e não pode cometer numa competição mata-mata, e por isso foi condenado. E também pode ser visto como uma equipe que dentro de casa joga num patamar absurdo. O Barcelona é o melhor mandante do futebol europeu na temporada. Ninguém em casa joga tão bem quanto o Barcelona e consegue resultados tão bons. Ah, mas a defesa é o time das grandes ligas europeias que menos sofreu gol em casa. Vamos debater os gols que o Barcelona toma fora de casa. Mas não venha me dizer que no Camp Nou a qualquer momento pode sair um gol dos caras, porque isso não é verdade. É o time que menos toma gol em casa. E hoje não tomou nenhum. Entre as grandes ligas europeias, é um time que é capaz de brigar por tudo. É uma eliminação que serve também como uma mensagem para a torcida. Esse time pode brigar por tudo. O Campeonato Espanhol, com 4 pontos de vantagem, o Barcelona tem boas condições de conseguir levantar essa taça. Seria a 2ª temporada consecutiva ganhando o Campeonato Espanhol. O Barcelona não consegue isso desde 18 e 19. Levantou em 18 e em 19, de lá para cá. Ganhou o Campeonato Espanhol 2 vezes, mas não de maneira consecutiva. Uma com Xavi e uma com Hansi Flick. O Real Madrid não ganha 2 vezes consecutivas desde 2008, ganhou em 2007 e 2008, e de lá pra cá nunca mais ganhou 2 vezes consecutivas. O Atlético de Madrid nunca ganhou 2 vezes consecutivas, então não é algo fácil. Ganhar o Campeonato Espanhol 2 vezes consecutivas é algo a se observar, a ver o que o time está fazendo de correto para conseguir 2 temporadas consecutivas ganhando a competição mais importante a nível nacional. E a Champions. Vamos ver a lesão do Koundé, vamos ver a lesão do Baldé, vamos ver a profundidade do elenco do Barça. O Barça pagou o preço por tentar a remontada, pagou o preço, e o preço que pagou foram 2 jogadores lesionados, que se somam a De Jong, de jogadores que são importantes, se não como titulares, pelo menos no rodízio direto. O De Jong e o Koundé são titulares, o Baldé talvez perdesse espaço para o Cancelo. E esses últimos 3 jogos mostram isso. O Cancelo melhor em campo contra o Levante, aí o Baldé joga contra o Villarreal, porque o Cancelo está descansado contra o Atlético, o Cancelo começa a titular hoje. Então talvez o Baldé não pudesse mais ser considerado desse ponto em diante titular, mas na maior parte da temporada era. E vamos ver como é que fica a lesão desses jogadores, são jogadores importantes para o Barcelona na sequência. O Koundé foi o que saiu aparentemente com a cara de maior decepção. O Baldé não estava com uma cara boa, mas o Koundé estava quase chorando. Que não seja nada grave, a gente vai precisar muito do Koundé. A gente vai precisar muito do Koundé. O Koundé vem jogando melhor nas últimas partidas. A gente vai precisar dele. Que não seja nada grave. E que se for alguma coisa, aparentemente é muscular, que seja um prazo semelhante ao do De Jong. Né? Que seja um prazo semelhante ao do De Jong. O pessoal me alerta que depois o Baldé estava chorando no banco. Isso eu não vi. Devia estar olhando para o Superchat ou para o Live Pix na hora que a câmera focou nele. Se for o caso, então Deus abençoe, né? Então é um jogador aí que deve estar com uma lesão muito grave, né? E o Baldé já teve lesões musculares graves, então ele deve saber a diferença. Vamos ver o que acontece. Vamos ver o que acontece. Eu tô satisfeito. Eu tô satisfeito com o desempenho do Barcelona. Eu não tô feliz porque o time foi eliminado. Feliz eu não posso estar, mas eu tô satisfeito. Eu acho que o Gerard Martin mostrou que é um zagueiro muito confiável, muito sério, confiável. Hoje ganhou todos os duelos. O Cubarsí, se jogar o que jogou hoje, que é o que a gente se acostumou a ver ele jogando temporada passada, e desde aquele jogo contra o Napoli, que ele anulou o Osimhen e foi o melhor em campo, ganhou o prêmio de MVP naquela partida da volta da Champions nas oitavas de final. Desde aquele momento a gente sabe que ele é capaz de jogar desse jeito. Se ele jogar desse jeito e o Eric Garcia mantiver a boa fase e o Gerard Martin continuar sendo um reserva confiável,
Eu acho que o Barcelona ganha o Campeonato Espanhol até com certa facilidade, porque eu vislumbro um Real Madrid que não vai ganhar do Celta e nem do Atlético, e são 2 jogos que vão acontecer antes da data FIFA, e que vai, assim, poder sonhar com o título que o torcedor... Eu já falei, né? Eu não gosto quando tratam a Liga dos Campeões como o único título que vale. Ah, ganhou o Campeonato Espanhol, mas não ganhou a Champions? Temporada de merda. Esse time é uma bosta. Tem que contratar 8. Eu não concordo. Eu acho que a Champions é o título mais importante, mas não é o único título. E o contrário também é verdade. Não é o único título, mas é o título mais importante. Então não vamos tirar pra merda os times que não ganharem a Champions. Digamos que o Arsenal é campeão inglês, mas é eliminado pelo Barcelona na semifinal. Não é uma temporada bosta. O City campeão inglês, mas eliminado pelo Bayern nas quartas de final. Não é uma temporada bosta. O Barcelona campeão espanhol e perde uma final ou é eliminado na semi pelo Arsenal. Não é uma temporada bosta. É porque só dá para ter um campeão da Champions. E geralmente tem 3 ou 4 times que você consegue visualizar que poderiam ser, mas só um é que vai poder ganhar. Mas, no final das contas, é o título que o torcedor está mais ansioso para ver. Por isso, talvez as lições que o Barça aprendeu na ida e o tapa na mesa que deu nessa volta, porque o jogo do Barça foi perfeito. O Barça jogando assim, na Champions, ele não é eliminado por ninguém, tá? Ninguém elimina o Barça se o Barça jogar assim na Champions, porque hoje foi o jogo perfeito do Barcelona. E é um tapa na mesa que nos deixa com esse gosto agridoce. É um time que deixou excelentes sensações, mas pelo jogo tenebroso na ida, acabou sendo eliminado.